Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre predestinação. Tenho certeza que essa é uma dúvida que você tem na sua vida e que muitas vezes você procura informação na internet e essa informação só te leva no buraco. É sempre assim, o homem idolatrando o homem, ele procura a informação crucial para a sua vida na internet através de youtubers, através de televisão, com padres na televisão, pastores na televisão, no Instagram. E simplesmente, em vez de ele pegar a Bíblia e ter o acesso ao portal do conhecimento, ele procura sempre em fontes alternativas. Como eu falo nos meus podcasts, o YouTube não deve ser a sua fonte de conhecimento. O YouTube tem que ser uma fonte de consulta. Você vem para cá quando você está com dúvidas. Se você começa a acreditar em homem para lá e para cá, homem para lá e para cá, você vira idólatra, a sua vida vira um fracasso. Então, simplesmente, é importante você parar de colocar homens no pedestal e começar a colocar Cristo no pedestal. Você lê Lucas, Mateus, você lê Isaías, João, para você poder ter uma noção do que é Cristo. Então, por exemplo, predestinação, para quem não é invólucro no YouTube, porque existem um mundo longe, que assim, o YouTube é isso aqui, o mundo é isso aqui, ó. Para quem não está invólucro nesse casulo chamado YouTube, já manja de cara que predestinação é uma coisa simples de se entender, tá? Vou explicar e você vai entender. Vamos lá, eu vou falar algumas coisas importantes que você saiba. Deus, o Todo-Poderoso, o que criou tudo, aquele que criou o universo, criou o tempo, criou a terra, o Todo-Poderoso, ele é onisciente, ele sabe sobre todas as coisas. Essa é uma característica de Deus, e só pode haver um. Ele é onipresente, essa é a característica de um Deus, está em todos os lugares, e ele é onipotente, ele tem um poder absoluto sobre todas as coisas. Onisciente, onipotente e onipresente. Agora vamos de novo. Onisciente, onipotente, onipresente. Onisciente. Então, para Deus, tudo já aconteceu, tudo vai acontecer e tudo ainda não aconteceu, porque Deus, ele transcende o tempo. Da mesma maneira, vou dar um exemplo simples, computável para o ser humano, tá? Que 2 mais 2 é igual a 4, não teve início, não tem fim, assim é Deus. Não pela matemática, mas assim é Deus, o logos por trás de tudo. Então, para Deus, tudo já aconteceu. Para Deus, já tem-se o nome das pessoas, porque tudo já aconteceu. Ele transcende os tempos. Agora, qual que é o problema? O problema é que o ser humano acha que essa lei transcendental, ela é válida para o ser humano, que caga, peida, mija, rota, come farofa. Não é. O ser humano tem escolhas. O abrir e fechar da minha mão, sou eu que escolho. Sou eu que escolho. Porém, para Deus já aconteceu. Então, as pessoas estão fazendo o quê? Estão lendo a Bíblia? Adquirindo conhecimento? Estão acreditando em profetas. Profetas que, infelizmente, não sabem nem o que estão fazendo. Não estou dizendo indireto para ninguém aqui, tá? Porque predestinação, você joga no Google, deve ter uns 50 sites falando sobre isso. Você joga no YouTube, deve ter uns 40 canais no YouTube falando sobre isso. E todo mundo, no fim das contas, não sabe de nada. Deus é uma característica de onipresença, onisciência, onisciente e onipotência. Então, para Deus, tudo já aconteceu. Mas o ser humano não é Deus. O ser humano, se fosse Deus, seria um Deus com diminurgo, tá bom? Seria simplesmente filho de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deusinho é. Como se fosse, tá? Um D com D minúsculo, um diminurgo. Porque Deus é a expressão toda. O ser humano é um pequeno átomo. Um pequeno átomo. Então você tem que entender o seguinte. Essa predestinação, ela só existe na presença de Deus. Na presença do universo. Na presença do tempo. Na presença do livro da vida, o livro da morte. Os anjos estão lá, tá? Com o nome lá, ó, se vai escrever ou não. Na presença da existência de tudo,
você tem a chance de ser salvo ou não. Nessa presença. Então, qual são os efeitos colaterais da droga predestinação? Porque é uma droga mesmo. Do contexto etimológico, droga, porcaria, tá? Porque qual que é o efeito da predestinação? O efeito da predestinação é simples e fácil. Olha, eu sigo Cristo, faço o meu melhor para poder seguir Cristo. Mas o meu nome não está escrito no livro da vida, eu vou para o inferno. Então, para que eu estou seguindo Cristo? Esse é o efeito da droga da predestinação. Porque não é isso que Cristo ensina. Eu não sei que doutrina que é essa, mas nunca foi cristã. Inclusive, em Atos dos Apóstolos é dito o seguinte: pela primeira vez, os discípulos de Cristo foram chamados cristãos. Honra Cristo e assuma ser cristão. Honra Cristo. Se você não é cristão, meu amigo, tudo bem. Mas se você é cristão, honra Cristo. Eu sou Cristo, eu sou cristão. Eu sigo a Cristo, eu sou cristão. Faça uma escatologia bíblica e você verá em Atos dos Apóstolos que cristão é quem segue a Cristo. Então, essa questão de predestinação, explicando para vocês, é uma doutrina maquiavélica. É uma coisa que é verdade para Deus, mas não é verdade para os homens. Porque os homens, eles estão debaixo do tempo. Todo mundo nasce, vive, morre. Todo mundo está sujeito à causalidade de todo o universo. Todo mundo está sujeito à interferência de anjos, de Deus, da vida, do Espírito Santo. Então, simplesmente, a nossa vida ela é feita de escolhas. Se você fizer uma escolha ruim, isso vai impactar na sua vida pelo resto da sua vida. Se você fizer uma escolha boa, isso vai impactar pelo resto da sua vida. Se você decide fazer a escolha de Cristo, isso vai pesar na sua vida o resto da vida. Porque ser cristão não é viver um mundo de gozo e alegria. Então, simplesmente, predestinação não se faz uma doutrina ensinada por Cristo. Muito pelo contrário, a predestinação, ela descaracteriza o teu esforço em ser salvo. Porque para que eu vou me esforçar para ser salvo se Deus já escolheu aqueles que vão ser salvos? Só que as pessoas simplesmente ensinam isso de forma errada. Porque para Deus, Ele é o logos por trás da coisa, a onisciência dele é absurda, sabe sobre todas as coisas. Inclusive, muitas pessoas ficam falando: Jesus Cristo não é Deus porque Jesus Cristo estava orando para Deus. Olha, Deus é onipresente, está em todos os lugares. Ele pode se fazer em carne, o verbo que se fez carne em João. Ele pode se fazer carne, assim como ele se faz em espírito. Deus consegue ter uma presença assim, astrondosa. Deus consegue ser 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Agora, para o homem não dá. Então, simplesmente, essas doutrinas, toda vez, eu sempre falo isso, toda vez que a pessoa tenta cientificar Deus, dá problema. Porque predestinação é uma cientologia de Deus. Se Deus sabe sobre tudo, então ele já escreveu no livro quem vai ser salvo, quem não vai, então para mim já deu, eu não sei se eu vou ser salvo ou não, então já era. Não é assim que funciona. Para você poder entender, o ser humano está abaixo do jugo do tempo. E nós estaremos abaixo do jugo do tempo a eternidade. Tá? O único que não está abaixo do jugo do tempo é Deus. O único que não está abaixo da perecividade, da morte, é Deus. Por isso Cristo é o próprio Deus. Ele é o único que não está abaixo da morte. O diabo tem fim. As coisas más têm fim. Até mesmo o Sheol tem fim. Tá? Mas Deus é o único que não está abaixo do jugo do tempo. É o único que não está abaixo do jugo da morte. Então, predestinação é uma coisa que tem a ver com Deus, não com os homens. Inclusive, em todo o universo existente, sobre ser salvo e não ser salvo, sobre o seu nome estar escrito no livro da vida, ou não está escrito no livro da vida ou no livro da morte, simplesmente tem a ver com seus atos. Simplesmente tem a ver com a sua inclinação para Cristo. Se você, por exemplo, segue a Jesus Cristo, você aceitou Jesus Cristo na sua vida, se o seu nome não estava no livro da vida, ele vai passar agora a estar. O seu nome, ele só vai aparecer no livro da vida na inclinação para Cristo Jesus, no verdadeiro arrependimento. Agora, o livro da vida é escrito, dando exemplos, por anjos. Então, simplesmente, vai depender de você o seu nome está escrito ou não. Agora, para o ser onisciente, que está muito acima dos anjos, ele sabe sobre tudo. Mas essa não é uma condição válida para você. Você que é ser humano, você não é onipresente. Você não é onisciente nem onipotente.
ou você não usa privado para fazer cocô, ou você simplesmente não precisa de comida para sobreviver, ou você simplesmente não precisa de uma série de coisas. Você precisa de oxigênio, você precisa de matéria atômica, você precisa de um monte de coisa para sobreviver, coisas que Deus está com a mão nisso. Então, predestinação não se aplica no universo que Deus criou. Não se aplica nem mesmo para os anjos. Porque se predestinação se aplicasse para os anjos, em Apocalipse, não teria um terço dos anjos caído sobre a terra. Não teria os santos sentinelas enamorado das mulheres em Gênesis 6 e descido pelo monte Hermon amaldiçoado. Então, simplesmente, predestinação só é cabível a Deus. Não é cabível nem aos anjos. Predestinação não é cabível nem a Jesus Cristo, que é uma manifestação de Deus em carne. Uma presença de Deus em carne. Por exemplo, Jesus Cristo mesmo diz: ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Apesar que os homens dão data para tudo. Somente Deus sabe. E é exatamente isso. O único que conhece sobre tudo é Deus. Então, até mesmo para Cristo existe essa limitação. Essa coisa de predestinação é uma seita que te impede de ser salvo. Você tem que colocar uma caixinha. Faça uma função matemática, uma caixinha. Vamos colocar uma caixinha. Pera aí que eu até tenho uma caixinha aqui, ó. Vamos colocar uma caixinha, tá? Vamos lá. Olha só. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é uma caixinha, tá? Essa aqui é uma caixinha. Você entra com a função da predestinação nessa caixinha e você sai com a morte. Porque você pensa assim: ah, simplesmente se existe predestinação, então pra mim, tanto faz, tanto fez. Se Deus já escreveu no livro que ele já escolheu aqueles que vão ser salvos, pra mim já era. Inclusive até caiu, que eu vou até pegar. Então simplesmente, essa é a função predestinação. Te leva à destruição, ruína e morte. Agora, se você coloca na função, tá? Vou até colocar aqui, na função que a predestinação só é feita para Deus e que nós estamos abaixo do jugo do tempo, estamos abaixo da presença de Deus, simplesmente você sai daqui uma nova criatura. Então, para Deus todas as coisas aconteceu, mas para mim não, e eu preciso fazer as minhas escolhas se eu quero ser salvo ou não. Então, a predestinação para você não se aplica. É simples e fácil. É o que eu digo no meu podcast para os meus alunos. Quando você coloca Jesus Cristo como Logos, quando você realmente aceita Cristo na sua vida, eu aceito Jesus Cristo na minha vida, eu realmente me arrependo dos meus pecados. Coloca Cristo na sua vida, você aceitou Cristo. Agora comece a estudar sobre Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. Quem é o verbo? Quem é o verbo? Quem que estava presente desde a criação do mundo? Quem estava presente desde tudo? Quem é o verbo? O verbo é Jesus Cristo. O verbo é o quem? O Espírito Santo. O verbo é quem? É Deus. É a presença de Deus que veio ao mundo porque amou o mundo de tal maneira que se fez em carne para que o ser humano tivesse a salvação. Então, quando você aceita Cristo, você coloca Cristo acima de tudo, você faz uma hermenêutica, um estudo verdadeiro da Bíblia, uma hermenêutica, e coloca Cristo como centro dessa hermenêutica. Sabe o que acontece? A Bíblia vira um livro de crianças. A Bíblia vira um livro fácil. Porque Cristo é o Logos por trás de tudo. Os apóstolos, eles são passíveis de erros, assim como o ser humano é. Já falei isso no podcast. O apóstolo Paulo, é só você ler Gálatas, você ler Hebreus, é só você ler Atos dos Apóstolos, quando estavam criando uma igreja, né, botaram na cabeça do apóstolo para criar uma igreja, aí chegaram lá os doutores da lei, chegaram lá e simplesmente começaram a apoderar da igreja, e Paulo falou: meu, não dá para ter igreja. Então Paulo fez uma decisão errada de criar a igreja. Então você vê que os apóstolos eles também estão abaixo do jugo do erro, apesar que são grandes pessoas que realmente trouxeram sabedoria para todos nós. Inclusive, não pela Bíblia católica, mas pela Bíblia etíope, né? A mãe de Cristo teve uma hora que começou a duvidar de Cristo. Então, simplesmente, existem esses momentos. A presença de Cristo, ela tem que ser acima. Quando você lê, por exemplo, um apóstolo, você tem que parar a pensar: será que ele está certo? Vamos lá em Mateus, em Lucas, vamos ver aqui o que está falando de Jesus Cristo. Aí você vai lá, Cristo fala isso. Coloca Cristo como chave hermenêutica, resolveu o seu problema. Então Cristo é o Logos por trás de tudo. Simples, prático e fácil. Por isso, você não fica fazendo os ritos de Baal,
que é rito de Baal? Baal adorava gritar. Né? Vá você estudar sobre a história de Baal, a história do profeta Elias. Vai estudar para você ver o confronto que se teve. O que os profetas de Baal adoravam fazer? Barulho, rasgar roupa, aparecer para as pessoas, uma série de leis estranhas, tocar simplesmente essas cornetas aí que eu não vou dizer o nome. Então é isso que os caras queriam fazer. Agora, você vê até Cristo mesmo falando. Isso assim, não estou falando mal da crença judaica, mas os judeus adoram falar dos profetas, mas foram eles que perseguiram os profetas. Porque o ensinamento de Cristo é imutável. É imutável. Cristo esteve presente. Para quem tem o coração envergado para o bem, quando lê o Antigo Testamento, sabe exatamente que Cristo está presente ali. Cristo esteve presente com Moisés. Cristo esteve presente à frente de um monte de coisa. Foram 53 aparições de Cristo no Antigo Testamento, só para você poder ter ideia. Só que o homem sempre enverga para o mal. Moisés chega lá com o Êxodo 20, com as leis, que é um estatuto perpétuo, leis simples de seguir. Não vai matar o próximo, não vai cobiçar a mulher do próximo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que aparece? Do nada, bezerro de ouro. Analogia a Baal. Tá? Inclusive, você sabe mais sobre Baal quando você estuda a história dos profetas de Baal, a história do profeta Elias. Você vai entender justamente o que esses caras queriam das pessoas. Então, simplesmente, só para responder para você, essa história de predestinação não é uma história produtiva que leva você à salvação. Muito pelo contrário, é uma doutrina ensinada por homens, não está presente na Bíblia, não está. Na Bíblia não está escrito que Deus escolheu os seus e que simplesmente, se você não for escolhido, você vai morrer. Não está na Bíblia. É preciso ser homem e assumir isso. Muito pelo contrário, Cristo mesmo diz, Cristo mesmo fala, né? Larga tudo e me segue. Cristo, quando chegou uma mulher pecadora, apesar que a tradução é outra, mas vamos dizer pecadora, Cristo foi convidado a almoçar, por exemplo, na casa de um rabino, tá? Foi convidado, ele foi almoçar na casa do rabino. E simplesmente, quando ele chegou lá, uma mulher pecadora começou a chorar nos pés de Cristo. Uma mulher invólucra em pecados. E simplesmente o rabino ficou, olha, essa mulher, ela é pecadora, não encoste em você, você vai ficar pecador. Exatamente o que os profetas de Baal faziam no passado. Não, você não pode encostar, não sei o quê. Ela chorando aos pés de Cristo, trouxe consigo bálsamo, gastou todo o seu dinheiro com bálsamo e começou a lavar os pés, molhar o pé de Cristo com bálsamo e enxugar com os cabelos. E Cristo mesmo disse, perdoados estão os seus pecados. Esse é o meu Deus, que tem rejubilo, alegria por aquele que quer a salvação, por aquele que procura a salvação. Então Cristo Jesus, ele é a base por trás de tudo. Colocando Cristo Jesus como logos por trás da Bíblia, como chave hermenêutica, você vai encontrar a salvação. Então, simplesmente, esse é o contexto por trás da predestinação. É uma doutrina que leva homens à destruição e à morte. Não foi isso que Jesus Cristo ensinou em seu evangelho. Não é uma doutrina do Senhor Jesus Cristo. É uma doutrina de homens que parte de preceitos judaicos. Coisas obscuras, que eu não quero nem falar o nome, que está presente em livros obscuros. Não tem nada a ver com o que Cristo Jesus ensinava. Importante você entender isso. Quando você começar a colocar Cristo Jesus na sua vida, você vai entender que a coisa é muito mais simples do que aparenta ser. Tá bom? Basta que você dobre o seu joelho, que você se arrependa para que Cristo Jesus paire sobre a sua vida. Basta que você creia em Cristo Jesus para que simplesmente o Espírito Santo paire sobre a sua vida. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho do arrependimento, o evangelho do perdão, o evangelho do amor. Porque as pessoas têm medo de amor, têm medo de amar. Adoram falar mal do amor. Amor, Roma, amor, adoram falar mal do amor. Os seres humanos não têm mais amor com o próximo, não têm mais amor consigo mesmo. O amor de Cristo é infinito. Ou você acha que você é simplesmente um xamã espacial, conhece sobre tudo e você mesmo trava o destino do teu caminho? Ou será que não é o amor de Cristo que faz com que você seja salvo? Então simplesmente é preciso descaracterizar
o homem do pedestal, acreditando que agora ele é o Senhor sobre todas as coisas, e julgar o ser humano lá no chão, assim como foi feito com Lúcifer. Julgar no chão, na humilhação, no barro, para o ser humano entender que Cristo é a chave de todas as coisas. Porque o ser humano é como se foi feito na Babilônia, degrau por degrau. Toda hora o ser humano querendo subir aos céus. Todo ano, todo momento estavam construindo degrau sobre degrau. O ser humano sempre querendo ser Deus, sempre querendo ser Deus. Vê lá e ó, pá, destruiu a Babilônia. Ou você tem você consegue ver um monumento aí de 10, 15 quilômetros de altura. Ah, não consegue, né? Virou escombros. Então, simplesmente, é preciso entender que o ser humano erra, o ser humano é passível de erro, tá? E que só depende de nós mesmos, das nossas escolhas para sermos salvos ou não. A predestinação não é uma coisa que foi ensinada por Cristo Jesus, tá bom? Bom, falando disso, um recadinho bem rápido aqui. Eu tinha feito uma enquete no meu canal perguntando para as pessoas se elas queriam que eu gravasse no quadro, tá? Porque eu estou produzindo minissérios documentários. O pessoal falou que gostaria que eu trabalhasse com quadro também. Então eu vou voltar a trabalhar com quadro, tá? Pode ficar tranquilo. Sobre os problemas do passado, os problemas que aconteceram há um mês atrás, fique tranquilo. Eu estive à viagem, já conversei com uma série de pessoas, tá? Já sei exatamente, caso alguma coisa aconteça, o que eu preciso fazer. Então fica tranquilo, bola pra frente aqui, tá bom? Não vamos mais lembrar dessa história horrível e mentirosa do passado. Então, já sei o que eu preciso fazer, já tive a viagem, já resolvi os problemas, pode ficar tranquilo. Então, a partir de agora, são aulas no quadro, tá? Pode ficar tranquilo que as coisas já estão se resolvidas. Agora, falando uma coisa pra vocês, tá? A última coisa que eu preciso falar pra vocês. Ser cristão não é uma anomia das leis. Porque se você ler Lucas 16, que conta a história de Jesus Cristo, que um rabino perguntou para Cristo o que é preciso para ser salvo, aí eles colocam como jovem rico, um rabino velho perguntando para Cristo o que é preciso ser salvo, botam lá como jovem rico, descaracterizando a imagem de que foi um judeu perguntando para Cristo. Aí Cristo fala, né, bom mesmo eu não sou, bom é o Pai, porque ele é a presença que está acima do tempo, ele é a presença que está acima da matéria, tá? Agora Cristo é a personificação de Deus na Terra. Isso é dito em João, Isaías, tá? E aí, beleza. Aí ele fala o seguinte, que farei para herdar a vida eterna? Aí vai lá e Cristo mesmo diz, tá? Simplesmente, olha, você precisa seguir. Êxodo 20, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, honra teu pai e tua mãe, amará a Deus de todo o teu coração, só terá a um Deus, porque existem deuses com D minúsculo e Deus com D maiúsculo, né? Porque os anjos têm um poder quase que ilimitado, quase, mas não ilimitado. Então, simplesmente, existe esse conceito. Lucas 16, 26. E ele fala exatamente o que é preciso para ser salvo. São as leis de Êxodo 20. Aí, o rabino fala assim, tá? Tudo isso eu tenho seguido desde a minha mocidade, né? O que me falta mais para ser salvo? Aí ele falou, foi no calo do rabino e falou, vende teus bens. Falou em dinheiro, os caras dão para trás. Vende teus bens, larga tudo e me segue. Né? Mas a mensagem que ele falou foi o seguinte, larga tudo e me segue. Apesar que sim, né, poderia ter vendido seus bens. Aí o cara não quis. E simplesmente o que? Essa é a história da salvação. Você segue as leis, não se importa com o teu dinheiro, não se importa se hoje você está numa casa, amanhã você está num buraco, não se importa com isso, porque não é o dinheiro que vai te salvar, e simplesmente segue a Jesus Cristo. Então, em Lucas, quando você coloca Jesus Cristo como chave hermenêutica, como realmente o logos por trás da Bíblia, você entende que aquilo ali é o que é preciso para ser salvo. É simples, eu não vou sair matando todo mundo, não existe anomia da lei. Agora, a lei de Deus, não é lei dos homens. A lei dos homens é uma coisa louca. É lei de Deus, simples e prática de ser seguida, tá bom? Existe uma diferença entre a lei dos homens e a lei de Deus, tá? Bem diferente. Inclusive, se não me falha a memória, Hebreus capítulo 7. Só o capítulo 7 fala sobre nova aliança, tá? Só o capítulo 7. Ordem de Melquisedeque, nova aliança, tudo o capítulo 7 de Hebreus, tá? Essa é discutido isso em assembleia, tá? Assembleia é quando se tem discussão. Hoje o nome assembleia virou outra coisa. Todo mundo que estuda hoje assembleia acha que a assembleia é de Deus.
Só que a assembleia é um local de discussão, tá bom? Então, Hebreus capítulo 7 já se falava sobre isso. E se eu não me falha a memória, Hebreus capítulo 7, versículo 22, fala o seguinte: quando a mudança de sacerdócio, a mudança de leis. Ou será que você pega lá um boi, encontra um levita no meio da floresta, puramente puro, numa linhagem pura, entrega um boi para esse levita, tá? Aí vai lá, o levita vai lá, ora, desce um fogo do céu, porque não pode ser fogo acendido por homens, e aí ele recebe o seu boi como perdão dos seus pecados e você vai embora pecar de novo. Porque se você lê Reis, você vai ver o seguinte, Samuel, exatamente o seguinte: os caras na festa do Criador, na festa, quando era-se presente as leis daquela época, tá? Os caras subindo o monte, indo conversar com esqueci o nome do levita naquela época, era antes de Samuel, tá? E aí o cara com duas esposas, nunca dá certo duas esposas, nunca dá, é impressionante como a Bíblia mostra isso. O cara subindo com as duas esposas, e uma esposa já falando mal da outra, né? Uma lá, você não teve filhos, não sei o quê, você não é digna. Aí ela fala, eu sou a primeira esposa do cara. Então assim, os caras estão subindo para profetizar para Deus, para orar para Deus, um momento íntimo com Deus, e a boca blasfemando destruição e morte. Por isso você vê em Reis, o único rei de vocês sou eu, e o povo, queremos um rei físico. Eu sou o único rei de vocês, Deus falando, queremos um rei físico. Vai dar merda, queremos um rei físico. A onipresença, a onisciência de Deus já falando, e a onipotência, vai dar merda, e o povo, queremos um rei físico. Saul, Davi, Salomão, desculpa, foram bons reis? Será que foram bons reis? Não estou dizendo que a pessoa é uma má pessoa, não estou dizendo que Davi é uma má pessoa, longe disso. Foram bons reis? Uma pergunta para você. Salomão foi um bom rei? Uma pergunta para você. Será que um cara que estava se envolvendo assim do fio do cabelo ao dedo do pé com o demônio foi uma boa pessoa para você? Será que Saul consultando os mortos foi uma boa pessoa para você? Por que Deus falou em reis? Vocês não podem ter um rei físico, eu sou o rei de vocês. Porque o homem é perecível. Não mudou nada em 2000 anos, não mudou nada em 4000 anos. As perguntas são sempre as mesmas, as loucuras são sempre as mesmas. As pessoas estão deixando de buscar a sabedoria por conta própria, estão elegendo ídolos na internet. Ídolos. Inclusive, eu não devo nem ser Humberto. Meu nome é Humberto, tá? Só para lembrar isso para vocês aqui, tá? Eu não devo ser nada para vocês. Eu não posso ser nada para vocês. Eu tenho que ser uma pessoa indigente para vocês. Porque no momento que você colocar eu como pedestal, você vai estragar a sua vida. Quando chega alguém e fala assim, vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Humberto, eu me converti por você. Eu me tornei cristão por você. Eu falo assim, meu amigo, você tem certeza? Porque se você se converteu por mim, você vai ter uma hora que você vai esquecer de Deus. Agora, se a sua conversão foi feita por Cristo Jesus, olha, pode ter certeza que a presença do Espírito Santo está dentro de você. Então eu não posso ser nada na sua vida. Eu não posso ser nada, eu não posso ser guru na sua vida. Eu não posso ser pastor na sua vida. Eu não posso ser nada na sua vida. Eu não tenho dignidade para ser nada na sua vida. Você não deve entrar no meu canal para procurar a salvação. No meu canal não se trata da salvação. Você não tem que procurar no meu canal a salvação. Você precisa procurar a salvação em Cristo Jesus. Agora, se você tem dúvida, por exemplo, predestinação. Eu estou com dúvida, eu já sei a salvação, mas eu tenho dúvida em predestinação. Aí você entra no meu canal e tira a sua dúvida. Mas eu não posso ser a pedra angular na sua vida. Já existe uma pedra angular que os fariseus recusavam, trocaram por Barrabás. Existe uma pedra angular, chamada Cristo Jesus. E muitas pessoas ficam falando o seguinte, o nome é Yahusha, não sei o quê. O nome sempre foi Jesus Cristo. É por esse nome que eu estou disposto a morrer. Sempre foi e sempre será. Em aramaico, Jesus. Fiz uma aula sobre isso. O nome de Cristo sempre foi Jesus. Cristo veio do grego, que significa ungido, ou Messias, messiânico, que é a mesma coisa de Mashiach. Se você quer chamar pelo nome correto, Jesus Mashiach, não tem problema. Pode Jesus Mashiach, aramaico, não tem problema. Agora, Yahusha, não se trata de Cristo, veio por a vila de Sinop.
É só você pesquisar. Entra agora, bate um Google, bate um DuckDuckGo aí e pesquisa. Vila de Sinop. O que ele fez com a Bíblia? Botou alfa em tudo. A mesma coisa do boi lá do passado com Moisés. Botou alfa em tudo. Virou Jesus, Jessuá. Aí veio os maçoretas. Não, agora tem que ter um sonzinho de H, um som de R. Virou Yeshua. Né? Aí começou a mudar as coisas. Sempre foi Jesus. Quando você chegar no céu, e aqui eu falo para você que se eu tiver errado, que eu seja condenado, que eu seja porque eu falo com convicção. O nome sempre foi Jesus. Jesus. Sempre foi e sempre será. Esse é o nome e sobrenome. Esse é o nome que se falar no Japão, se falar nos Estados Unidos, se falar na Coreia, se falar na África, é salvo. Esse é o nome que qualquer canto do mundo expulsa demônio. Esse é o nome. Jesus. Sempre foi e sempre será. Existe um movimento para descaracterizar o nome Jesus. Sempre teve esse movimento. Não se trata de Cristo. Então é isso. Eu voltei, cortei meu cabelo, tá? Isso tem a ver com a nova aliança, não com a antiga, porque a antiga pede para preservar o cabelo. Eu já fiz um documentário sobre a sabedoria por trás do cabelo, só que hoje eu prefiro a sabedoria no Espírito Santo e não pelos cabelos. O cabelo já, ó, o cabelo hoje está morto, tá? Não tem papel nenhum mais no ser humano, mas a sabedoria que vem do Espírito Santo, essa está presente. Então, pessoal, vou ficando por aqui, tá bom? Já resolvi os problemas que eu tinha que resolver, pode ficar tranquilo perante a isso, tá? A próxima aula agora eu vou falar para vocês, eu vou escrever em quadro. Essa eu não escrevi, tá? Porque eu cheguei agora, tava viagem, cheguei agora, estive em São Paulo. Então, assim, qual que é a questão agora? As próximas aulas eu vou escrever em quadro para vocês. Essa aula realmente não teve como escrever, porque eu cheguei agora, tô realmente cansado, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, forte abraço!